O crochê é pura vibração. Lilian nos inspira, é força e alegria. Cada ponto é feito com amor e carinho. Vamos dançar nessa. Bem, gente, eu vou usar esse fio aqui, ó, Anne, tá? A Tex dele, deixa eu ver se eu acho, é 295. A cor é o Solar 1317. E a agulha 1,75, tá bom? Eu vou fazer aqui 4 correntinhas, tá bom? Mas aí vocês podem fazer um anel mágico. Ou pode fazer 5 correntinhas. Eu fiz com 5, fiz com 6, mas não ficou... Eu não gostei não, não ficou legal não, tá? Vou dar uma laçadinha aqui no meu fio. Fazer 4 correntinhas. Sem apertar muito. E na minha primeira fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz aí já escondendo esse fiozinho, já esconde. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. E aqui dentro, ó, vou colocar mais 15 pontos altos. Ao total, eu vou ficar com 16 pontos altos, tá? Aí, vou fazer aqui os 16, total de 16. E já volto com vocês. E pode fechar na terceira correntinha de baixo pra cima, com ponto baixíssimo, tá bom? Vou terminar aqui, já volto. Bem, gente, eu já terminei aqui, tá? Eu subi 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, mais uma de separação. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, gente, sem pular nenhum de base. Só que eu vou fazer uma correntinha de espaço, tá? Então, aqui eu fiz 4, né? Vou no próximo aqui, faço mais um ponto alto. Uma correntinha. No próximo, sem pular, faço um ponto alto e uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto e uma correntinha. Eu vou fazer isso até finalizar, tá? Vai ficando assim, ó. Aí embaixo eu tenho 16 e em cima vai ficar com 16. A diferença é que vai ter uma correntinha entre um ponto e o outro, tá bom? Vou terminar aqui e já volto com vocês. Voltei, gente, ó. Vou conferir com vocês aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, vou fazer uma correntinha. Aqui, ó, no terceiro, de baixo pra cima, faço ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, tá? Vou caminhar aqui dentro do próximo uma correntinha com ponto baixíssimo, para esse espaço vazio. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas. Deixa eu ver aqui. 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Eu vou trabalhando até finalizar a minha carreira, tá? São 3 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, até finalizar. Aí, vocês vão ajeitando aqui com a mão de vocês para não ir emborcando, tá? E tentar não apertar os pontos, né? Terminei aqui, gente. Ó, vou contar quantas alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui, ó, ponto baixíssimo. Dentro do ponto baixo, 16. 16 alcinhas, tá? Eu vou aqui, ó, caminhar. Ponto baixíssimo, dentro do espaço vazio.
Vou subir uma, duas, três correntes para dar a altura do meu ponto alto. Quem sobe com duas, faz duas, tá? Eu vou fazer, ó, 3 correntes. Esse é meu picô. Vou fazer com ponto baixo. Laçar o fio aqui dentro do espaço, vou fazer outro ponto alto. Vou fazer mais 3 correntes. Vou fazer meu picô, pegando aqui as alcinhas. Fazer outro ponto alto no mesma alcinha, ó. Colocar o ponto alto. Aqui eu fiz 3 pontos altos. Ó, dentro do mesma alcinha. Só que aqui eu vou fazer outro picô. Então, 3 correntinhas, ó. Pegando essas alcinhas aqui. Quem quiser fazer com ponto baixíssimo, o picô faz, tá? Fazer 2 correntinhas, gente. Nessa próxima alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou subir 2 correntinhas. E na próxima alcinha, eu vou repetir isso aqui, ó. Que eu fiz 3 pontos altos. No caso, primeiro, um ponto alto. 3 correntinhas. O picô. No mesmo espaço, outro ponto alto. 3 correntinhas. O picô. De novo, um ponto alto. 3 correntinhas. E um picô. 2 correntinhas. No próxima alcinha, um ponto baixo. 2 correntinhas. E vou repetir isso aqui de novo, tá bom? Aí, vou fazer seguindo essa sequência. Entre, digamos que um leque, né? Com picô, vou colocar numa alcinha um ponto baixo, tá? Aí, terminando esse último picô, 2 correntinhas. Quem quiser colocar 3, coloca. Mas ficou muito embabadado no meu ponto, né? Aí, eu fiz só com 2. Aí, repete, eu vou ficar com 8 leques desse daqui. Então, aqui eu tenho 1, 2. Aí, eu vou fazer mais 6, né? Pra totalizar 8, tá? Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Ah, gravando certo, mas não tava não, gente. Ó, eu fechei aqui no picôzinho com ponto... na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vim pra aqui pro picô com ponto baixíssimo, tá? Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que 8 pétalas. Aqui eu subo 2 ou 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e subir mais 10 correntinhas, tá? Então, nessa primeira aqui, eu subi 13 correntes. 3 da altura do meu ponto alto e as outras 10 que eu vou precisar, tá? Eu vou laçar o meu fio, ó. Vou vir nesse último picô, vou fazer um meio ponto alto sem fechar. Ó. Pronto, tá? Vou laçar o fio na minha agulha de novo, vou pro primeiro picô, vou fazer outro meio ponto alto sem fechar. Vou laçar, fiquei com 13 laçadinhas. Vou laçar aqui o fio na agulha e vou puxar tudo de uma vez só. Tá? Então, fiquei assim, ó. Aí, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer aqui com esse último picô e o primeiro, a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Vou juntar, né? Fechar dois pontos altos juntos. Então, laço o fio aqui, fazer meio ponto alto. Laço o fio de novo, venho para esse último, no caso, o primeiro picô. Meio ponto alto, laço e tiro tudo junto. Vai ficando essas alças grandes aqui, tá? Não se preocupe que é assim mesmo. Vou fazer 10 correntinhas. Ó, 3, cadê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer um ponto alto aqui e aqui fechados juntos, tá? No último picô e no primeiro. Tentar não apertar o ponto, gente. Pronto.
Aí eu vou fazer 10 correntinhas, vou repetir o processo até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui o último, né? Meio ponto alto, o último picô. Aqui eu vou vir na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, ó, tudinho, puxar aqui, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo nesse meio, nesse ponto alto junto de base. Em todos, né? Cadê? Aqui. E aqui, ó, nessas alcinhas, eu vou fazer 10 pontos baixos. Não apertem os pontos, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, na união dos pontos altos de base, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu venho pra alça, eu vou fazer mais 10 pontos baixos. Até finalizar aqui. Cadê? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou aqui na união dos pontos altos, fazer ponto baixo. E vou repetir, gente, e fazendo, ó, dando uma leve puxadinha, tá? Por toda a carreira, ó. Veja como ele vai estar ficando aqui, ó. Quando chegar aqui, no ponto baixo que tem aqui, vocês vão colocar um ponto baixíssimo, tá? E eu volto com vocês. Ó, gente, aí vocês vão dando, ele vai querendo emborcar um pouquinho, aí vocês vão puxando um pouquinho, tá? Fiz aqui os 10 no meu ponto baixo aqui. Faço um ponto baixíssimo. E caminho com ponto baixíssimo até o próximo espaço, tá? Vou subir 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto. E agora eu vou fazer pontos altos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse último aqui, eu vou fazer meio ponto alto, laçar o fio na agulha, vou pular esse ponto aqui do meio, de baixo, ponto baixo de base, vou pular ele no próximo, fazer outro meio ponto alto, laço o fio na agulha e tiro tudinho, tá? Aí, vou fazer agora ponto alto, até chegar no penúltimo, tá? Ponto alto. Até chegar aquele ponto baixo do meio, antes dele. Aqui, ó. Vê? Aí, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no nono, eu vou fazer meio ponto alto. Laçar o fio na agulha e no próximo, aqui pulando um. Aí, vou fechar. Vai ficando assim, tá? Aí, eu vou fazer mais 9 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8 pontos altos completos, né? E no nono, um meio ponto alto. E pegando esse primeiro aqui, após o ponto baixo que tá em cima dos dois pontos altos, fazer outro ponto meio alto. Aí laço e tiro tudo. Aí vou fazer isso, gente, seguindo essa sequência, ó. Aí vocês vão dar uma puxadinha, vai ficando assim. Até finalizar, tá? Quando chegar aqui no último, antepenúltimo, eu volto aqui com vocês, tá? Deixa eu fazer mais um aqui, ó, devagarzinho. Ó, o último aqui é ponto meio alto. Eu vim 1, 2, 3, ponto baixíssimo, tá? Eu vou vir pro próximo aqui, caminhar, ó, um ponto baixíssimo. 3 pontos altos para dar altura ao meu ponto alto, ou 2 para dar altura. Não se preocupe não, que ele vai abrir um pouquinho, tá? E um de separação. Aí, vou fazer, sem pular ponto, aqui um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, sobre ponto alto e uma correntinha. Vou repetir o que eu fiz embaixo, só que com uma correntinha. Ó, deixa eu ver. Ponto alto. Vou fazer, deixa eu ver, mais esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos, que esse daqui não conta não, que esse aqui a gente vai fechar junto, tá? Mas de início temos 7 pontos altos. Nesse último ponto alto aqui, ó, vou fazer uma correntinha, vou fazer um meio ponto alto. Laço o fio, vou pular esse ponto alto e venho pro próximo, no caso esses dois aqui, ó, que tá fechado junto, vou pro próximo que tá só meio ponto alto e aqui fecho junto. Uma correntinha, tá? E vou repetir o que eu fiz embaixo, só que a diferença é que eu tenho uma correntinha, né? E eu não tô pulando o ponto baixo, eu tô pulando aqui, vou pular o ponto alto fechado junto. Aqui eu tenho que ter 6 pontos altos, entre um ponto alto fechado junto e o outro. E aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha. E aqui no último, que é o 7, um ponto meio alto, laço o fio e no próximo pulo esse, no próximo eu faço um ponto meio alto e aqui fecho junto uma correntinha, tá? E aqui eu vou repetir, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, sem pular ponto de base, tá? A gente só vai pular esses dois, esse ponto aqui, ó, ponto alto fechado junto, né? 2, 3, 4, 5, 6, um ponto alto, e aqui no de baixo, meio ponto alto, laço fio, no último só ali no primeiro,
E aqui eu vou abrindo, tá? Ele vai abrindo, tá? Conforme a gente vai fazendo. Vou terminar, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Gente, ó. Aqui eu tenho meu último, né? Já fiz aqui uma correntinha, vou fazer meio ponto alto. E 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, tá? Eu vou caminhar aqui para esse espaço vazio com um ponto baixíssimo. Vou fazer assim, do meu jeito, tá, gente? Dentro da correntinha eu vou colocar um ponto baixíssimo. E aqui dentro eu vou colocar um ponto baixo. Acho melhor assim. Mas vocês fazem do jeito que vocês querem, tá? Fazer 3 correntinhas. E no próximo espaço, fazer um ponto baixo. Eu não vou pular nenhum ponto baixo, tá? E todos aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Ó, um ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo isso aqui. Vai ficando assim, gente, mas não tem problema, né? Tá? Aí, vou fazer até finalizar. Vou chegar aqui, vou colocar um ponto baixo, né? Fiz 3 correntinhas aqui, coloquei um ponto baixo. 3 correntinhas e aqui nesse ponto baixo eu vou colocar, fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Já volto aqui com vocês. Pronto, gente, ó, tá vendo como ele ficou alinhadinho? Ó, como ele ficou. E ele fica assim mesmo, tá bom? Ela tá caindo. Ó. Aí eu fiz esse motivo. Fica bem levezinho ele. Aí eu vou precisar fazer 4 deles, tá bom? 4 motivos esses daqui. Círculo completo. Deu um problema aqui, gente, na hora que eu tava gravando. Aí eu vou falar, tá? Eu fiz 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas e fechei com ponto baixíssimo. Dentro dessas correntinhas ficou tipo anel mágico, né? Quem quiser fazer um anel mágico faz. Aí eu coloquei ao total 9 pontos altos, tá? Essa mosca chata. 9 pontos altos. Quando eu terminei, ele ficou assim, ó. Parecendo uma meia argolinha, tá? Aí virei a peça, subi 4 correntinhas, que é para dar altura, 3 para dar altura do meu ponto alto e 1 de separação. E fiz um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Aqui eu não vou pular ponto, fiz uma correntinha, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, vou ficar com 9 também, só que eu vou colocar uma correntinha de separação entre eles. Não apertar o ponto, tá? Eu tava gravando aqui, mas sumiu. Ele fechou e não gravou, não deixou arquivado. Mas é isso. Deixa eu fazer aqui junto com vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Uma correntinha. E aqui no terceira correntinha aqui, faço 9. Fiquei com 9, tá? Ó, ele tá ficando assim. Eu vou trabalhando, virando a peça, tá? Vou fazer 3 correntinhas aqui, virar minha peça. E aqui, gente, eu vou pular esse espaço aqui, essa correntinha. Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Ó, 3 correntinhas. Aí eu já venho aqui normal e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espaço,
um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu errado? Fiz errado aqui, gente. Cadê? Fiz errado aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Fiz 3 correntinhas. Nesse espaço aqui, um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 3 correntinhas, aqui 8. Eu vou fazer 1, 2, 3. E aqui na terceira corrente, ó, outro, tá? Vou ficar com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vira a peça. Eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui dentro, caminhar, tá? Vou fazer 3 pontos altos, ou 3 correntinhas, mais 3. 3 vai dar a altura do meu ponto alto e 1 aqui vai dar o picô, tá? E essas 3 aqui vai ser o picô, fiz o picô. Laço o fio, aqui outro ponto alto, 3 correntinhas, faço meu picô. Aqui, mais um ponto alto no mesmo espaço, 3 correntinhas, aqui, picô. Faço 1, 2, vou pular não, né? Vou vir pro próximo, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer de novo os pontos altos com os picô. Dois pontos altos, tem 2 picô aqui, 3 pontos altos. Eu vou fazer 3 correntinhas e um picô. Ó, 1, 2 correntinhas, próximo espaço vazio, um ponto baixo, 2 correntes, e eu vou repetir esse processo aqui, tá? Até finalizar. Essa carreirinha aqui, a primeira, segunda, terceira, né? Fiz 3 correntinhas, virei, aqui eu vou colocar um ponto baixo. Eita, aqui não. Vou pular esse espaço aqui, eu vou colocar um ponto baixo, segundo espaço, aqui, ó. 3 correntinhas, vou colocar um ponto baixo, 3 correntinhas, um espaço, 3, vou aqui, 3 correntes, e 3, aqui, vou colocar aqui nessa correntinha, tá? Ponto baixíssimo. Vou virar a peça, vou aqui pra dentro do leque, desse espaço com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntes para dar a altura do meu ponto alto, mais 3, que vai ser o picô, tá? Fazer o picô aqui, um ponto alto aqui, dentro da mesma alcinha, 3 correntinhas, vou fazer o picô.
outro ponto alto dentro da mesma alcinha e mais um picô. Duas correntes, nesse espaço aqui um ponto baixo, duas correntes. No próximo eu vou repetir essa sequência aqui de ponto alto e de picô. Um ponto alto, picô, um ponto alto no mesmo espaço, um picô. Essa moça, gente, chega perto de quaresma, aí fica assim. Duas correntes. No próximo espaço um ponto baixo, né? Duas. Eu vou repetir essa sequência, gente. Tem que ficar com 4 leques aqui. Já volto com vocês. Terminei aqui o picô, fiz 2 correntinhas e vim aqui com ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Eu vou virar minha peça. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo por essas correntinhas até chegar dentro do picô, tá? Dentro do picô, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Eu vou fazer mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao total, nessa daqui eu vou ficar com 13, mas só de início, tá? Laço o fio na agulha, vou pro último picô aqui desses 3, fazer meio ponto alto. Laço o fio, venho pro primeiro desse segundo aqui, ó, leque. Primeiro picô, fazer mais meio ponto alto. Fiquei com 3, laço o fio e puxo os 3, tá? Aqui eu vou fazer 10 correntes. Ó. Aí eu venho pro último picô aqui, meio ponto alto, laço o fio, venho por esse primeiro aqui, meio ponto alto, laço o fio e tiro os 3, 2 pontos altos fechados juntos. Fazer 10 correntes, né? E venho pro último aqui, eu vou repetir a sequência, tá? Meio ponto alto aqui, ó. Meio ponto alto. 10. Ou vocês podem fazer 10 e um ponto alto, ou faz 13 e faz um ponto baixíssimo aqui. É o que eu vou fazer, pra ficar igual a do lado final, tá? Que vai dar no mesmo, né? Aqui, ó, no meio do picô. Eita, ó. Fiquei com 4, tá? Lá, vou virar aqui minha peça. E aqui eu vou colocar um ponto baixo, gente, ó. Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Eu vou fazer 10 pontos baixos aqui em volta dessa alça aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem apertar. 9, 10. Aqui, ó, no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer mais 10 pontos baixos na alça. E eu vou repetir essa sequência, gente. Ó, 10, um ponto baixo, 10, um ponto baixo, 10. E aqui no caso, no cantinho aqui eu faço um ponto baixo, tá bom? Problema não. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Eu terminei, vou virar a peça de novo. Vou vir aqui, ó, para esse próximo ponto, com ponto baixíssimo. Eu vou fazer 3 pontos altos, para dar a altura do meu ponto alto. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto baixo de baixo, de base, tá? Então, aqui é o 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 9. Esse último, fazer um meio ponto alto, vou pular um de base, que é o do ponto baixo aqui dos 2 pontos, e no próximo vou fazer meio ponto alto, laço e tiro tudo junto, tá? Aí aqui eu vou fazer mais um. O primeiro sempre é diferente, né, gente? 2, 3, do que algumas coisas, né? Que a gente tá fazendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 e 9 meio ponto alto. Pulo um no próximo, mais um meio ponto alto, fecho tudinho junto. Aqui eu vou fazer mais 8 pontos altos inteiros. No próximo aqui, que é o 9, meio ponto alto, pulo um no próximo, meio ponto alto. Fecho aqui tudo junto, pronto. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 9 completo, né? E volto com vocês. Ó, terminei, fiz 3 correntinhas mais uma de separação, viro minha peça. Não vou pular, tá? No próximo aqui, eu vou fazer ponto alto, só que eu vou colocar ponto alto e uma correntinha, tá? Em todos aqui, até chegar... Ó, até chegar um ponto antes dos 2 pontos fechados juntos. Tem uma correntinha. Até pronto. Aqui eu vou fazer meio ponto alto. E venho aqui pro próximo, aqui do outro lado, e faço mais um meio ponto alto, ó. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Laço o fio aqui na agulha. Ou, uma correntinha. Aqui, se eu não me engano, acho que eu vou ficar com 6. Deixa eu ver. Nos cantos, eu vou ficar com 7. E aqui no meio, eu vou ficar com 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá com 5. 2, 3. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E repita a sequência, gente, até finalizar aqui, tá? E só dando ajeitadinha, ó. Terminei, ficou assim. Aí eu terminei aqui. Aí vou virar a peça. Aqui eu fiz 3 correntinhas, pulei esse espaço vazio e nesse próximo aqui eu coloquei um ponto baixo. Aí eu vou fazer 3 correntinhas
um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até finalizar toda a carreira, tá? Quando eu fizer aqui, eu faço 3 correntinhas, e em vez de colocar um ponto baixo aqui, eu vou colocar um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha aqui de cima, tá bom? Aí já volto com vocês. Pronto, gente, ficou assim, ó, meio ponto, meio círculo, né? Aqui eu cortei já, desse jeito aí. Esse daqui eu vou fazer com 3 argolas, tá? Então, aqui eu fiz 4 pontos baixos, fechei com ponto baixíssimo, fiz 7 pontos altos, né? Aí, eu peguei e virei a peça e fiz um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de separação, tá bom? Eu fiquei com 7 também. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular um espaço. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, fazer as alcinhas, tá? 3 correntinhas, venho aqui no próximo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, aqui no próximo um ponto baixo, 3, um ponto baixo, três, venho aqui na terceira correntinha, ponto baixíssimo, um ponto baixo, tá? Vou vir aqui com ponto baixo pra dentro da alcinha. Eu fiquei com 5 alcinhas aqui, tá? Eu fiz um ponto baixo, 2, 3. Fazer mais 3 pra fazer o meu picô. Vou fazer outro ponto alto aqui dentro. Fazer outro picô com 3 correntinhas. Aqui, ó. Ponto baixo. Outro ponto alto aqui dentro. 3 correntinhas. E um picô. Fiquei com 3 pontos altos, 3 picô. 2 correntinhas nesse espaço aqui, ó, nessa alcinha, um ponto baixo. 2 correntinhas. Eu vou repetir isso aqui, aí faço 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e faço outro bloquinho desse daqui, tá bom? Ó, gente, já fiz, fiquei com 3. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Virar minha peça, vou vir aqui pra dentro do picô, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 3 correntes para dar a altura do meu ponto alto. Eu vou fazer mais 10, que é da alcinha. Passar o fio na agulha, eu vou vir para esse meu último picô aqui, ó, desses 3. Fazer um meio ponto alto. Aí, vou vir pro meu primeiro picô do outro grupinho. Vou fazer um meio ponto alto, vou laçar e vou tirar tudo. Tá? No primeiro e o último, eu faço isso. No caso, no último e no primeiro. No último e no primeiro, tá? E entre eles, 10 correntinhas aqui. Desculpem o barulho, gente, porque essa hora é a benção. Ó. Aí, eu vou fazer 10 aqui. E nesse último, eu vou fazer um ponto alto, tá?
Virar minha peça. Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Fazer 10 pontos baixos aqui dentro, aqui um ponto baixo. 10, aqui um ponto baixo. 10 ponto baixo. E na terceira correntinha de baixo pra cima, um ponto baixo, tá? Vou colocar aqui e já volto. Peraí, gente, terminei aqui, ó. Tá? Terminei aqui. Vou virar a peça. Vou com ponto baixíssimo para esse próximo ponto aqui. Vou subir 3 correntinhas. Vou fazer ponto alto aqui. Tá? Ponto alto em cima de cada ponto baixo de base. Tá chegando no penúltimo. No penúltimo eu faço meio ponto alto. Vou fazer aqui e já volto com você. Ó, gente, fiz 8 aqui. No último aqui eu fiz meio ponto alto. Antes do ponto baixo aqui que tá entre o ponto, esses dois pontos altos juntos. Aí aqui no primeiro, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui eu vou fechar junto, tá? Aí eu vou pro próximo aqui e faço ponto alto. Até chegar no último ali que eu vou fazer um meio ponto alto. Esse ponto baixo, esse é o último. Fazer meio ponto alto aqui. E aqui no primeiro, fazer meio ponto alto, faço... Agora fecho tudo junto, tá? Vou seguir fazendo aqui ponto alto até chegar no final. Já volto com vocês. Aqui eu fiquei com 9, tá? Pontos altos, eu subi 3, 4 correntes. Virar minha peça. Em cima de cada ponto eu vou fazer um ponto alto. Sendo que eu vou fazer com uma correntinha de separação. Só que aqui eu vou fazer 8. O nono eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Pegar o último desse daqui, como fosse uma pétala, né? E o primeiro do outro, pra fazer um ponto alto junto. Vou fazer mais 2 inteiro. Aqui, ó. Esse último aqui, fazer meio ponto alto. Aí pulo esse ponto alto junto. Faço meio aqui, fecho. E repito até finalizar, tá bom? Nesse daqui, não vou fazer alcinha, tá? Assim, ó. Tá? Com 3 espaços. E aqui, esse aqui eu não fiz alcinha, mas pra fazer alcinha daquele processo. Aquele mesmo jeitinho, tá bom? Bem, gente, eu fiz o mesmo processinho das alcinhas.
tá? Por todo motivo. E ele ficou assim, bom? Logo mais, vai estar disponível aí o passo a passo da blusa, utilizando esses motivos, tá? A blusa primavera. Aí eu indico para vocês fazerem ela com agulha 1.0 ou no máximo 1.25, mas a ideal mesmo é 1.0 e a linha Cleia 1000, linha bem fininha, tá? Mas aí vocês utilizam o fio e a agulha de preferência de vocês, tá bom?